Com a força de Zafari e GBUX, estamos aqui. Mais um comentário para vocês. E obrigado pela audiência, viu? Isso é muito bom. As pessoas me questionam muito. Por que nunca caçaram um ministro do STF? E dificilmente vão caçar. Vou explicar por quê. Muito interessante isso. Por quê? Quem tem competência para caçar um ministro do STF é o Senado Federal, que faz parte do Congresso. Congresso é a Câmara Federal e o Senado. Só que a competência, no caso, é do Senado. O que acontece? Por que até hoje nunca se caçou, nem se colocou em pauta o pedido de votação? Só eu já fiz 6 pedidos de impeachment de ministro do STF, muito bem fundamentado. Muito bem fundamentado. Quer ver um dos pedidos que eu fiz? Por exemplo, um magistrado, um juiz, um desembargador ou ministro do STF não pode, na Constituição Federal, não pode, em hipótese alguma, participar de um ato político partidário. Mostrei 2 ministros que participaram. Um foi no ano passado, que hoje é o presidente do STF, Barroso. Aqui ele perdeu, mané. Se isso é a postura de um ministro do STF. Pois bem, vocês devem lembrar, ele participou de um ato político com mais de 2.000 pessoas, tudo de esquerda, com bandeira do PSTU, PT, e um detalhe, não poderia ser num ato político de direita também. Por quê? O magistrado não pode participar de ato político partidário sob pena de perder o seu cargo, ser cassado. Eu embasei, mostrei vídeo, fotos, não foi adiante porque o presidente do Senado não levou o meu pedido adiante. Não levou de ninguém. Tem mais de 100 pedidos de impeachment. Nunca foi um na frente. Por quê? Para levar adiante, não pode ter rabo preso, não pode ter culpa no cartório, não pode ter medo do STF. Tem que ser pessoa íntegra, correta e que olhe o bem do Brasil. Mas isso, infelizmente, não acontece. E aí? O Senado. Como é formado o Senado? Preste atenção. O Senado, cada estado, independente do tamanho, tem direito a 3 senadores. 3. Acre, desse tamanho. Roraima, desse tamanho. Cada um tem 3 senadores, como São Paulo. Maior população, maior, tudo do Brasil, São Paulo. Equivale São Paulo no Senado, 3 senadores, como Acre, 3 senadores. Aí, Norte e Nordeste. São 16 estados, cada um com 3 senadores. E o Norte e Nordeste, infelizmente, tem lá o coronelismo, muita corrupção, que isso todos sabem, comunismo. O Flávio Dino, que é ministro hoje do STF, ele foi governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, comunista. Ele assumiu o estado dele em penúltimo lugar, o penúltimo estado mais pobre do Brasil. Ele entregou como o mais pobre do Brasil. Perdeu para o Piauí. Só para entender. Então, como que o Senado, onde a maioria dos senadores são do Norte e Nordeste, que tem o rabo preso, a sua maioria, tem corrupção, tem coronelismo, vão estar sempre na mão do STF, com medo de serem presos, julgados? Para mudar isso, são 16 estados. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, que alguns confundem com 27 estados, são 26. Um é o Distrito Federal. 16 contra 10. Só se criarmos mais estados, no Sudeste, Centro-Oeste ou Sul, ou então se reduzirmos o estado lá. Porque enquanto continuar assim, essa desproporção no Senado, nós sempre vamos perder. Ao passo que, na Câmara Federal, é o voto. Aí, nós somos maioria. Os políticos têm mais espaço na votação. Basta ver que as coisas andam mais nesse sentido, pressão contra o STF, na Câmara Federal. Porque a Câmara Federal é uma votação proporcional. Fez mais votos, ganha. Independente do tamanho do Estado. O mais votado ganha.
Agora, no Senado, todos os estados têm 3 senadores, independente do tamanho. Então, quando vai para uma votação no Senado, o Norte e o Nordeste sempre terão mais senadores. Essa é a dificuldade que nós enfrentamos. E aí, faz o quê? Faz o quê? Tem que mudar. Essa de cada estado, independente do tamanho, número de eleitores, extensão geográfica, nada importa. Todos têm a mesma importância. E aí, enquanto continuar esse sistema vigente, nós jamais vamos modificar as decisões do Senado. É por isso que nunca se viu impeachment de um ministro do STF. São deuses? Não, tem muito motivo para impeachment, mas não adianta. E ontem, que coisa impressionante, o ministro que mora em Portugal, Gilmar Mendes, disse que o Senado pode pode aprovar o impeachment de um ministro do STF, mas quem decide é o STF. Aí é brincadeira, né? Está na Constituição Federal. Quando o próprio STF não respeita, a Constituição fica difícil, né? Agora é uma provocação, é um deboche dizer isso, que o Senado pode caçar o ministro, mas quem decide se vai ser caçado ou não é o próprio STF. Raposa cuidando do galinheiro. Absurdos que temos hoje no Brasil, na política brasileira, que nós temos que mudar. Mas essa constatação vai piorar agora. Vai piorar. Está surpreso? Compartilhe aí. Está surpreso? São 26 estados no Norte e Nordeste. Em 13, a metade. Parece que agora o Rio Grande do Norte conseguiu modificar. Está em 12. Nesses estados, as pessoas recebem mais Bolsa Família do que salário formal. Entendeu? Eram 13, agora 12 estados do Norte e Nordeste, as pessoas recebem mais Bolsa Família que salário formal. Assim começa a ruína de um país. Nós mandamos, Rio Grande do Sul, 57 bi por ano para o governo central, recebe de volta 13. Mandamos X, ganhamos menos X. São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, manda mais e recebe menos. Estados do Norte e Nordeste mandam menos e recebem muito mais. Recebe dinheiro como tem São Paulo, por exemplo. Você viu o desenvolvimento lá? Não, né? Não cresce. Não cresce. E essas pessoas que recebem o Bolsa Família estão condenados a serem uma geração de inúteis, analfabetos e incompetentes, sem perspectiva de crescerem na vida. Isso por quê? Porque se habituam, se acostumam àquele salário. Conforme pode chegar a 1.200 por mês, até mais. Tendo filho menor de 6 anos, vai aumentando. E aí não querem mais trabalhar. Se adaptam. Já dizia Charles Darwin que quem vence não é o mais rápido nem o mais forte. Quem vence é o que se adapta. E para eles, se adaptaram a essa vida miserável, e para eles, esta é a vitória. E o governo, a cada dia, quer mais pessoas no Bolsa Família. Quanto mais pessoas existirem no Bolsa Família, é sinal de que o Brasil está decadente, caindo. Porque bom o dia que não precisarem os brasileiros de Bolsa Família. Não sou contra a Bolsa Família, auxílio. Auxílio é por um tempo, não o tempo todo. Primeira medida de Lula em 2023 foi pedir 40 bilhões para o Bolsa Família. Para quê? Pelos 4 anos. Isso é auxílio por um tempo ou é salário? Hoje o Bolsa Família é um salário para manter essas pessoas na condição de miséria. Por quê? Quem elege a esquerda no Brasil? A pobreza. Quem elege a esquerda é a pobreza. E você acredita que o PT e a esquerda vão acabar com a pobreza se dependem deles para se eleger? É o que eu digo. O PT e a esquerda gosta tanto de pobre
que por onde passa multiplica a pobreza, porque eles precisam do pobre para se elegerem, e eles, os que estão por cima, com poupudos salários, com bocas e tetas, no governo como fazem. E o eleitorado, do Bolsa Família, na miséria, com a promessa: nós vamos melhorar, sempre prometendo e nunca cumprindo, porque eles têm que deixar esse povo acreditando que vai melhorar, da esperança, e nunca melhora, porque a esquerda depende da pobreza para se eleger. É difícil entender isso? É difícil entender que 12 estados as pessoas recebem mais Bolsa Família que salário formal? E aí você que trabalha no sul, no sudeste, você que trabalha, quando vê que está trabalhando para sustentar quem não trabalha, começa a produzir menos. E lá continua recebendo e você produzindo menos. Então vem menos impostos, menos dinheiro. E aí começa a ruína de uma nação. Porque as pessoas que trabalham para sustentar os outros se sentem mal. Começam a produzir menos. E os outros só recebendo, só na boa, sem produzir nada. Geração de inúteis e incompetentes. Fiz aí um pequeno retrato do que é o Brasil no momento. Tá bom? Continue me assistindo aí com Zafari e GBUX, que aqui a verdade é real. Porque eu sou um cara que não sou político, estou na política. Sou empresário de comunicação, jornalista, apresentador de TV. Essa é a minha vida profissional. Mas eu estou pela causa. É diferente. Não estou para me ajeitar, não é isso. Eu sou idealista, estou pela causa. Basta ver que eu estou apoiando candidatos. Saem denúncias de todos que estão na volta, contra mim não tem nada. Porque eu jogo na seriedade, no correto. E quando eu digo isso, é para provocar. Se acha que tem erro, denuncie. Porque eu estou aqui pelo bem do Brasil. E você, que é um urubu de plantão que está me assistindo, que está me assistindo, vendo esse comentário aqui, mastigando caco de vidro com vinagre com uma pitada de sal, que não gosta do que eu falo. Mas fique tranquilo, que eu faço bem, mesmo para pessoas que pensam negativo como você. Eu penso na floresta e não na árvore. Sou Bibo Nunes, atualmente deputado federal, mas empresário, comunicador, radialista, com muito orgulho. Te vejo no próximo.